setembro. Seja muito bem-vindo ao Plano Anual de Leitura da Bíblia com Lana e Rosânia. E hoje nós vamos ler Naum, que só tem 3 capítulos. Vamos lá? Naum, capítulo 1. Esta é a mensagem a respeito de Nínive, que Deus, por meio de uma visão, deu a Naum, que era a cidade de Elcos. A ira de Deus contra Nínive. O Senhor é um Deus que não tolera outros deuses, um Deus irado que se vinga dos seus inimigos. O Senhor tira a vingança dos seus inimigos e na sua ira os castiga. O Senhor é paciente, mas poderoso, e não deixa os culpados sem castigo. Ele anda pelo meio de tempestades e de ventos violentos. As nuvens são o pó que os seus pés levantam. Deus repreende o mar e ele seca. Deus faz os rios ficarem secos. Os pastos de Bazã e do Monte Carmelo secam. As flores dos montes Líbanos ficam murchas. Na sua presença as montanhas tremem e os morros se desfazem. Quando ele aparece, a terra e todos os seus moradores ficam arrasados. Quando o Senhor está irado, quem pode ficar de pé? Quem pode resistir à sua ira? A sua fúria se derrama como um rio de fogo. Diante dele as pedras se arrebentam. O Senhor Deus é bom. Em tempos difíceis ele salva o seu povo e cuida dos que procuram a sua proteção. Como uma enchente, ele acaba com seus inimigos. Ele manda os seus adversários para o mundo dos mortos. O que vocês estão planejando contra o Senhor? Ele os destruirá completamente. Contra Deus ninguém se levanta 2 vezes. Como uma moita de espinheiros, como a palha seca, vocês serão completamente destruídos. Da cidade de Nínive veio o homem de más intenções, que planeja o mal contra Deus, o Senhor. Portanto, o Senhor diz ao povo de Israel: os assírios serão destruídos e desaparecerão. Embora sejam fortes e numerosos, eu deixei que vocês sofressem, mas não farei isso de novo. Eu os salvarei do poder dos assírios. Eu os livrarei da escravidão. A respeito do rei da Síria, o Senhor Deus diz o seguinte: ele não terá filhos e assim o seu nome desaparecerá. Eu destruirei os ídolos e as imagens do templo do seu Deus. Vou sepultá-lo, pois ele não vale nada. Vejam, pelas montanhas vem um mensageiro que traz boas notícias, notícias de paz. Povo de Judá, faça as suas festas e ofereça a Deus aquilo que você prometeu. O país de vocês nunca mais será invadido por gente má. Eles foram completamente destruídos. A queda de Nínive. O destruidor vai atacar a cidade de Nínive. Ponham guardas nas torres e vigiem as estradas. Chamem todos os soldados e preparem-se para lutar. O Senhor Deus vai fazer voltar a glória do povo de Israel. Mais uma vez a nação será o que era antes, que os inimigos levassem tudo embora e deixassem o país como árvore sem galhos. Os soldados inimigos carregam escudos vermelhos, e os seus uniformes são vermelhos também. Eles se preparam para atacar Nínive. Os seus carros de guerra brilham como fogo, e os cavalos estão impacientes. Os carros de guerra correm rápidos pelas ruas e cruzam as praças em todas as direções. Parecem tochas acesas, correm como relâmpagos. O comandante inimigo dá ordem aos seus oficiais. Eles correm até a muralha da cidade e na sua corrida empurram uns aos outros. Eles armam barreiras para se protegerem. Abrem-se as comportas do rio e no palácio reina o terror. A imagem da deusa é levada embora e as suas sacerdotisas a acompanham chorando. Elas gemem como pombas e batem no peito em sinal de tristeza. O povo de Nínive foge como água que escapa de uma represa. Parem, parem, alguém grita, mas ninguém para de fugir. Peguem a prata, levem o ouro, a cidade está cheia de riquezas, há milhares de objetos de valor. Nínive, destruída, deserta, despovoada. Corações cheios de medo, joelhos tremendo, rostos pálidos, todos perdem as forças. O que aconteceu com a cidade que era como uma cova de leões? Ali, os leãozinhos recebiam comida. Os leões e os seus filhotes viviam seguros e ninguém os espantava. O leão matava algum animal e o repartia com a leoa e os filhotes. A cova ficava cheia de animais mortos. O Senhor Todo-Poderoso diz o seguinte ao povo de Nínive: eu estou contra vocês. Vou queimar os seus carros de guerra e os seus soldados morrerão na batalha. Levarei embora tudo o que vocês roubaram dos outros e nunca mais os seus embaixadores irão para outros países. Capítulo 3. Lamentações sobre Nínive. Ai de Nínive, cidade cruel, cheia de mentiras e de violência, onde não faltam crimes. Escutem o estalo dos chicotes e o barulho das rodas. Aí vêm os cavalos galopando, os carros de guerra vêm correndo. Os cavaleiros atacam com espadas brilhantes e lanças reluzentes.
mortos por toda parte, milhares de cadáveres. Milhares... Os cavaleiros atacam com espadas brilhantes e lanças reluzentes, mortos por toda parte, milhares de cadáveres. Os soldados tropeçam nos corpos dos mortos. Nínive, a prostituta, está sendo castigada. Bela e encantadora com as suas feitiçarias, ela conquistava os povos e os prendia com a sua prostituição. O Senhor Todo-Poderoso diz: Nínive, eu estou contra você. Vou tirar o seu vestido e deixá-la nua, para que todos a vejam assim, para que vejam a sua desgraça. Vou tratá-la com desprezo e cobri-la de sujeira. Todos olharão para você horrorizados. Todos os que a virem fugirão, dizendo: Nínive está arrasada. Quem terá pena de você? Onde vou achar quem a console? Nínive, será que você é melhor do que Tebas, a capital do Egito? Ela também era protegida por um rio, o rio Nilo. Era como um muro que a defendia. Tebas dominava o Egito e a Etiópia. Ela era a cidade mais poderosa do mundo. E o país da Líbia era o seu aliado. Mesmo assim, o povo de Tebas foi feito prisioneiro. Eles foram levados para fora do seu país. As crianças foram esmagadas nas esquinas das ruas. E os inimigos tiraram sorte para ver quem ficava com as pessoas mais importantes. E depois as levaram embora presas concorrentes. Nínive, você também vai ficar bêbada e vai andar atrapalhada, procurando fugir do inimigo. Todas as suas fortalezas são como figueiras, cheias de figos maduros. É só sacudir a figueira e os figos caem na boca de quem quiser comer. Os seus soldados são fracos como mulheres e os portões das cidades estão abertos. O inimigo pode entrar à vontade, pois o fogo destruiu as fechaduras. Guardem água em reservatórios, para que não falte quando o exército inimigo cercar a cidade, e reforcem as fortalezas. Amassem barro e preparem as formas para fazer tijolos. Mesmo assim, vocês vão morrer no fogo ou na batalha. O inimigo acabará com vocês como os gafanhotos acabam com as colheitas. Tornem-se tão numerosos como os gafanhotos. Há entre vocês mais negociantes do que estrelas nos céus. Mas agora eles foram embora, como gafanhotos que batem as asas e saem voando. As suas autoridades e os seus funcionários são como gafanhotos que pousam nas paredes quando faz frio. Mas logo que o sol começa a brilhar, eles saem voando, e ninguém sabe para onde foram. O rei da Síria e os seus governadores estão mortos, e os seus generais também morreram. Seu povo está espalhado pelas montanhas, e não há ninguém para juntá-los de novo. Não há remédio para as suas feridas, elas não têm cura. Todos os que ouvem falar da sua desgraça ficam alegres e batem palmas, pois não há ninguém que tenha escapado da sua crueldade, que nunca se acaba. Acabamos o livro de Naum. Quando a gente lê Naum, a gente percebe, né? Nós acabamos de fazer, 2 dias atrás, a leitura de Jonas. São 2 profetas com missões diferentes para o mesmo povo. Entendeu? Nínive tinha algo especial? Nínive era inimiga do povo de Deus, inclusive... Então o especial dela era oprimir o povo. Ela era uma nação, e o que a cidade de Nínive, que era a capital da Síria, ela era conhecida, os assírios eram conhecidos por causa da sua crueldade nas guerras. Por isso que aqui a gente viu o Senhor falando que os inimigos vão esmagar as crianças nas esquinas, porque os ninivitas faziam isso. Eles jogavam as crianças contra as pedras, eles matavam mulheres, matavam velhos. Por isso que Jonas não queria pregar em Nínive, porque eles eram muito mal, né? Por causa da Mas aí você maldade. vê, né? Deus pensava nas vidas inocentes, nas crianças, né? Que estavam ali, nos animais. Olha só, Deus pensou nas crianças, nos animais. Foi. E aqui a gente vê Naum agora com uma missão diferente da missão de Jonas. Jonas foi para promover um arrependimento, e ali, inclusive, no livro de Jonas, a gente tem a maior ocasião de um avivamento acontecendo em terra estrangeira. Em nenhum outro livro da Bíblia você vai encontrar um avivamento entre povos gentios como aconteceu em Nínive. Foi um avivamento. A cidade inteira se arrependeu. Então você acha que aqui já em Naum já é um outro processo? Já é uma outra ocasião. Se arrependeu, mas voltaram. Tipo, a fazer as maldades. Exato. Né? Quer dizer, o arrependimento história, né, foi humanidade, passageiro. Né? Não foi uma... Foi uma coisa muito forte quando aconteceu, eles foram verdadeiros, tanto que Deus decidiu não destruí-los mais. Mudou de ideia. Então a gente vê que depois, o que pode ter acontecido ali é que voltaram
a maldade, né? Sim, Voltaram sim. à desobediência, à maldade. E aqui a gente vê, né, a sentença final sobre a Síria. E posteriormente a Síria realmente ela sofre uma grande destruição. E Naum, ele profetizou contra Nínive, profetizou a queda de Nínive. E ela realmente aconteceu, a queda de Nínive. Então, eu tenho algumas questões aqui do livro, né, de Naum, que inclusive lendo antes eu já fiz algumas anotações, né. A gente tem aqui uma referência da aversão do Senhor à idolatria, inclusive a referência das palavras que Deus traz através do profeta Naum sobre a idolatria, é que a idolatria e a prostituição caminham juntas. Então o espírito da idolatria, né, esse espírito que leva a pessoa a negar a Deus para adorar a ídolos, ele vem acompanhado, associado da prostituição. Então, a religiosidade e a prostituição são dois espíritos que andam juntos. E isso fica muito claro aqui no livro de Naum. Outra coisa que Naum fala muito, ele faz essas diversas referências à ira e à fúria do Senhor. A gente sempre está falando do amor, da misericórdia de Deus e amém, glória a Deus por isso. A gente tem que falar mesmo do amor, da misericórdia do Senhor. Nós precisamos evidenciar o seu amor, a sua misericórdia. Sim. Mas o livro de Naum, ele não trata do amor e da misericórdia de Deus, ele trata do juízo, da ira de Deus. Mas essa ira é a ira contra o pecado. Essa ira é a ira contra tudo aquilo que o pecado traz como consequência para o povo. E uma coisa muito interessante, que a gente já tem falado isso aqui algumas vezes, é que essa ira divina é a manifestação também do amor de Deus, né? Porque até o juízo divino é o amor aplicado com severidade. A gente já tem falado isso várias vezes. Até o juízo divino é o amor de Deus aplicado com severidade. Então essa manifestação dessa ira de Deus é a ira contra o pecado. E a gente precisa ler esses livros como o livro de Naum para entender como é que Deus enxerga o pecado. Porque muitas vezes quando a gente se associa ao pecado, a gente perde essa compreensão de ver, de enxergar o pecado com os olhos com que Deus enxerga. Agora tem algo muito interessante aqui que eu marquei no versículo 15 do capítulo 1, que diz assim: vejam, pelas montanhas vem um mensageiro que traz boas notícias, notícias de paz. Aí eu fiz uma associação. Sabe aquela passagem do Salmo 122? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aí eu coloquei aqui, ó, o salmista eleva os seus olhos para os montes. E aqui diz que de lá virá as boas notícias. Porque aqui está dizendo, pelas montanhas vem um mensageiro que traz boas notícias. Então, no meio do desespero, para esses montes para onde nós estamos olhando, o Senhor fará vir os mensageiros de boas notícias. Então isso foi uma palavra que marcou muito o meu coração. E no versículo 2 do capítulo 2, né, o Senhor Deus vai fazer voltar a glória do povo de Israel. Mais uma vez a nação será como era antes, que os inimigos levassem tudo embora e deixassem um país como árvore sem galhos. Aí eu coloquei aqui, ó, é o Senhor quem resgata a glória para o meio do seu povo. Então, como é linda essa promessa de que o Senhor vai trazer de novo a glória para o meio do seu povo. Então, em Naum a gente tem a justiça de Deus, a ira de Deus, o juízo de Deus se manifestando contra Nínive, essa cidade violenta. E depois a gente tem aí a promessa da restauração do povo de Deus. Amém. Então, é um livro completo, né? Que por mais muito que lindo, seja... Né? Por mais que seja forte, né? Isso. Mas é lindo aí, como Deus falou aí através do seu profeta, né? E o versículo 7 a gente finaliza aqui. Não, é um profeta menor, né? É um dos profetas menores. O Senhor Deus é bom. Em tempos difíceis Ele salva o seu povo e cuida dos que procuram a sua proteção. Então fica com essa palavra. Que Deus te abençoe. Até amanhã com um livro fantástico. Abacuque.